Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre a convulsão social que está acontecendo neste país aqui que eu estou sinalizando na tela, que eu acabo chamando de Learzi por conta do algoritmo, né, para não dar problema. Eu publiquei lá no canal do Telegram do Revelar estes vídeos, né, de Learzi, onde a esquerda learzizense, né, ou learzense, é ridículo, mas pessoal, se eu não fizer isso, o vídeo não chega, né? Ele fica no Yellow Flag. Enfim, eu mostrei vídeos como esse aqui, de Tel Aviv, lá no Revelar do Telegram, onde nós vemos a esquerda daquele país em massa protestando nas ruas. Temos mais vídeos aqui de Learzi, vamos pegar aqui embaixo. Ó, mais uma vez, veja só que existe uma bela quantidade de pessoas nas ruas. Mas por que isso está acontecendo? Qual é o problema? Bom, o primeiro-ministro daquele país, o mandatário maior, Netanyahu, ele tem uma intenção de implementar uma reforma no judiciário daquele país. Por quê? Porque ele tem o entendimento de que, da maneira como o país está agora, há um impasse muito grande, porque há um equilíbrio muito grande de forças, né? Vocês que estão acompanhando o que está acontecendo naquele país veem que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, mas ainda a balança de poder ainda pende mais para o lado de Netanyahu. Acontece que, mesmo com a intenção de uma maior parte da população ter levado ele ao poder, o que ele percebe é que o judiciário daquele país tem interferido, segundo a visão dele, nas decisões do povo e do seu governo. Então ele quer fazer uma reforma judiciária para que o poder judiciário não interfira nas decisões do poder executivo. Ele fortaleceria o poder executivo tirando alguns poderes do poder judiciário. E é isso que a esquerda daquele país não quer, porque ao final das contas, nós temos notado isso em vários países do mundo, eles acabam usando desse poder que não tem votos para controlar o voto do povo, controlar a decisão do povo. É uma maneira de barrar, digamos assim, as alterações, né, que o povo gostaria de fazer, que são mais à direita, né? E aí aconteceu o seguinte, ele demitiu o Gallant, que era um ministro dele, que disse, olha, eu não sou a favor dessa reforma no judiciário e tal. Você não é a favor, então você está fora, né? Então, aqui diz o seguinte, ao eliminar Gallant tão rapidamente, Netanyahu está enviando uma mensagem forte para aqueles dentro de seu próprio partido que podem querer ajudar a frear o plano de revisão, né, judicial, como ele diz aqui. Porque o Gallant seria uma pessoa bastante importante. Se até o Gallant foi demitido, né, foi mandado embora, então Netanyahu está mandando um recado para todos, ou estão comigo ou vocês estão fora. E se todos saírem, o governo cai, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Só fechar aqui. A decisão do primeiro-ministro, que lá eles chamam de Bibi, né, o apelido dele, ou Bibi, de demitir o ministro da Defesa, Yoav Gallant, não surpreende aqueles que ouviram o que ele disse em Londres. De fato, não deveria ser surpresa para ninguém que tenha acompanhado a pressão dramática do governo para acelerar a revisão judicial da legislação nos últimos 3 meses. Especialistas financeiros alertaram que é um desastre econômico, pois os líderes ocidentais expressaram preocupação e as forças de ataque e defesa disseram que a agitação causada no meio das pessoas que estão no ataque e defesa acaba sendo uma ameaça à segurança, porque no meio dessas pessoas também acabou acontecendo uma divisão. Há inclusive quem acuse, né, disso ter começado uma espécie de G-civil no país. O país está em alerta. A cada turno havia essa expectativa de que agora Bibi, pelo menos, pausaria o processo, seguido por um choque de surpresa quando isso não acontecesse. As centenas de milhares de manifestantes contra o plano não fizeram diferença à medida que cresce a clareza de que o meio mais eficaz para impedir a revisão judicial virá de dentro, principalmente do Likud. Ou seja, não adianta o povo protestar nas ruas, até porque quem está protestando não é eleitor dele, então politicamente para ele ceder àqueles que estão protestando só vai enfraquecê-lo, não vai fortalecê-lo de maneira nenhuma.
E aí a oposição a ele está concluindo que a única coisa que pode deter ele agora é o próprio partido dele, se o partido dele rachar ou começar a se opor a ele, porque forças externas, segundo a opinião desse analista aqui do The Jerusalem Post, inclusive, né, não vão mais freá-lo, né? Então vamos aqui. Bibi manteve-se forte contra a pressão externa e domésticas antes. Houve um momento, menos de 3 dias atrás, em que a turbulência em torno do processo da reforma quase pareceu dominar Bibi. Ele havia acabado de desembarcar em Londres e chegar em Downing Street. Downing Street é o símbolo do centro de poder de Londres, né? Ele foi levado para o complexo em um Range Rover preto, passando por um protesto de mais de 100 ativistas learzienses, né? Netanyahu deixou o Rover e iniciou uma caminhada solidária que quase parecia metafórica. Foi uma caminhada curta, menos de 1 minuto, enquanto ele subia a calçada até a porta do número 10 da Downing Street. Inclusive eu analiso o que simbolicamente está gravado naquela porta número 10 da Downing Street, lá na comunidade fechada. É uma curiosidade bem interessante. Ele usava um terno preto gravata vermelha, estava sem casaco na manhã fria, mas ensolarada de sexta. À distância podia-se ouvir os gritos dos manifestantes do lado de fora do complexo, agitando bandeiras learzienses e segurando cartazes alertando que Bibi estava transformando Learzi de uma democracia em uma ditadura. Bibi inicialmente parecia solene, com a cabeça baixa, como se fosse pesado pelo barulho lá fora. Então ele levantou a cabeça e abriu um sorriso ao ver o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, aquele indiano, né, de origem indiana, que hoje é ministro de Londres, veja só. Vocês sabem que a Índia já foi uma colônia da Inglaterra no passado, né? Então hoje um descendente daqueles que foram colonizados está como primeiro-ministro da Inglaterra. Então, quando esse primeiro-ministro abriu a porta do número 10 da Downing Street e saiu para a calçada para cumprimentá-lo, foi recebido com um sorriso. Esses segundos pareciam quase ilustrar a imagem de um líder learziense isolado, tão envolvido em turbulências, que o seguiu até Londres. Os protestos de um pequeno grupo, em sua maioria learzienses, que frequentemente chamavam em hebraico palavras como democracia e vergonha, o perseguiram durante toda a viagem. Enfim, aqueles... Como a gente quer ser mais prático aqui, não é muito legal esse floreio todo que ele faz, né? Fica bonito o texto, mas o que nos interessa saber aqui é que ele realmente não cedeu e simbolicamente é muito interessante que ele tenha ido justamente para o número 10 da Downing Street, ou seja, para Londres, para acertar os ponteiros. Isso mostra onde é que está o centro do poder no mundo hoje, né? Onde é que estão sendo tomadas as decisões. Apenas 2 semanas atrás, em Berlim, o chanceler alemão Olaf Scholz advertiu publicamente contra tomar medidas para prejudicar os direitos das minorias e o instou a buscar uma abordagem baseada no consenso para a reforma judicial. Na semana passada, o ministro das Finanças Bezalel Smotrich criou uma crise com a Jordânia ao falar ao lado de um gráfico que parecia um mapa que incluía o reino Hashemita dentro de suas fronteiras. O que eles querem dizer com isso? É que um mapa que o ministro das Finanças mostrou estava incluindo dentro do território de Learzi uma parte da Jordânia. Isso acabou causando problemas, né? Então Londres, esse pessoal da esquerda, né, globalista e ocidental, eles são contra a expansão do território de Learzi. Enquanto que o Bibi está à direita, ele quer implantar, ou se não ele exatamente, mas muitos dos apoiadores dele querem implantar a grande Learzi, e eles estão mais próximos do Donald, do ex-mandatário norte-americano, e muito possivelmente teriam uma maneira de fazer um acordo com o Putin, né, para que tudo isso que está acontecendo agora terminasse. Como eu tenho dito para vocês, esquerda, centro e direita, no final das contas, são caminhos diferentes, alguns mais sofridos, outros menos, mas que levam todos ao mesmo destino. Aquilo que está por diante não vai ser evitado, na minha opinião, né? Mas existem caminhos menos dolorosos para se chegar lá, né?
A viagem, reduzida a Londres, estava perdendo algumas das pompas das incursões diplomáticas de Bibi a bordo. Então, aquela história de tentar desqualificar, né, o adversário e tal. Enfim, os comentários públicos de cortesia agendados para o início de sua reunião com Sunak foram cancelados. É uma narrativa convincente, mas enganosa. Netanyahu, no entanto, sempre foi um líder liarziense disposto a permanecer forte contra a pressão doméstica e internacional. Netanyahu não deu a impressão de ser um líder que procurava ceder aos ditames dos outros, mas sim... mas sim que pensava que os outros deveriam atender às suas posições. Na verdade, não é bem isso que está acontecendo. Quando a Downing Street está pressionando, né, ele, quando ele vai lá para a conversa, no final das contas, o que ele está mostrando é que ele vai manter o plano dele, apesar da pressão, né, que não é exatamente dele, é um plano do partido, é um plano também de quem apoia esse partido, porque você não vai ver nas ruas o protesto das pessoas mais à direita. Então, é uma maneira de respeitar a vontade do eleitor dele e do eleitor da base de apoio dele, mais ou menos isso. Enfim, o que eu vejo, né, por enquanto, pelo menos a impressão que se tem é que ele não vai ceder, ele vai realmente levar o processo de reforma do judiciário liarziense adiante. Então, o que eles dizem é o seguinte, do lado de fora da Downing Street, os manifestantes seguravam uma placa que dizia ditador em fuga. Foi uma ilusão da parte deles. Netanyahu não está fugindo, ele está na ofensiva, ele não tem intenção de recuar e certamente não está em um ponto de ruptura, ou seja, ele não está fraco. Então, é a visão que eu tenho também. Quando ele vai para Downing Street, ele vai para dizer, eu vou fazer, e vai para tentar apaziguar qualquer oposição, mas dizer de qualquer maneira, com oposição ou não, eu farei a reforma. E isso, né, só para finalizar, me parece que tem também a ver com uma espécie de ideia de reimplantação do Sinédrio. Isso é algo meio difícil de explicar, talvez num futuro a gente traga um vídeo só sobre isso, mas por enquanto eu vou deixar só essa informação aí, quem quiser pode fazer suas pesquisas. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.